Uma boa noite a todos. Como já foi mencionado pelo presbítero Daia, a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus pela sua presença aqui conosco. Como foi mencionado de uma forma com muita propriedade pelo presbítero Daia, da importância que nós damos a esse congresso. Nosso alvo primário, de fato, é expressar o zelo que nós temos para com as Santas Escrituras e, na oportunidade também, de fato, trazer isso para cada um de vocês e, de fato, instigar, motivar a cada um de vocês que, de fato, amem as Escrituras e que sejam zelosos com a Escritura. E que de fato entendam o valor, a autoridade, a suficiência, o poder das Escrituras para as nossas vidas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós nos alegramos imensamente com a sua presença. Nós queremos convidar os irmãos para que abram a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 39 e o versículo de número 40. Evangelho de João, versículos 39 e o versículo de número 40. Farei a leitura. A igreja esteja acompanhando de forma atenciosa. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Vamos ter uma palavra de oração, rogando a Deus assim que nos abençoe nesse momento ao ministrar a palavra do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por esse momento todo especial que o Senhor reservou para nós. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pessoa que adentrou nesse tempo. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem se revelado através das Santas Escrituras. Nesse instante, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que nos dê humildade suficiente para poder explicar a Tua palavra, mas também, ó Deus, ousadia e intrepidez. Dê a cada um aqui presente, ó Deus, o entendimento, a compreensão, o desafio de entender, o Pai, tudo que for ensinado, de entender a razão pela qual nós tratamos deste assunto. E, de fato, Deus, não meramente confessar que as Escrituras são uma palavra do Senhor, mas viver e acreditar, Deus, que elas de fato são a palavra do Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, toda a suficiência, toda a autoridade do Teu Espírito. Nós rogamos ao Senhor, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu coloquei como tema para nós aí um conhecimento bíblico abaixo da média. Eu estou me referindo a crentes, a evangélicos. E o nosso desejo com esse tema é de fato provocá-lo. É possível que o que nós vamos tratar e falar provoque a sua ira. Pode ser que no coração de alguns
provoque um profundo interesse pelas Escrituras. No coração de alguns, isso irá perturbá-lo até que ele tome uma decisão de fato para estudar a Escritura. E pode ser que no seu coração não te acrescente nada, mas confie no que você já crê, o que você zela e o que você ensina. Então, é possível que essa palavra te incomode de variadas formas, mas o nosso desejo é provocar uma sede, uma inquietação e, quem sabe, um interesse de entender a palavra e defender a palavra como a verdade de Deus absoluta, como a palavra de Deus inspirada, como uma autoridade absoluta, como toda suficiente para cumprir todo o propósito de Deus em nossas vidas. E então eu desafio você, que nós podemos dizer aos evangélicos de hoje que nós vivemos um conhecimento bíblico abaixo da média, o que alguns pregadores diriam, nós vivemos na mediocridade das Escrituras. Nós professamos as Escrituras, confessamos as Escrituras, mas nós vamos ver que no andar da carruagem nós não damos tanto valor às Escrituras. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós é o seguinte: exercitando a nossa mente. Então, a partir de agora, eu vou provocá-los, eu vou questioná-los e espero que você seja incomodado para que você volte amanhã, quinta, sexta e sábado, para que as palestras de fato possam dar a você respostas, sustentação, fundamento, conhecimento e desafio para que você não pare de estudar a Escritura e você não pare de ser comprometido com a Escritura. Nós vivemos em um contexto onde diz assim: qual a importância de se crer na palavra de Deus se ela é escrita por homens? Que importância tem acreditar que a Escritura é a Bíblia, é a palavra de Deus, se os seus autores são homens como nós? E qual a resposta você daria para alguém que o indagasse, que o questionasse a respeito da autoridade das Escrituras, da suficiência das Escrituras, da inspiração das Escrituras? Você, como cristão, como alguém que já professou a fé, que já confessa a Escritura como a sua única regra de fé e prática, o que você diria para alguém? Olha, que importância tem crer nas Escrituras, acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, se ela foi escrita meramente por homens como nós? Você teria uma resposta bíblica, você teria argumentação, fundamento para convencer alguém que o questiona? E outro, será que você já foi questionado ou convencido de que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta para você? E mais, se de fato um dia você confessou que a Bíblia é a palavra de Deus, qual deve ser a sua atitude? Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua decisão quando você ouve a Escritura, quando você lê a Escritura, quando a Escritura é pregada a você? Qual é a sua atitude? Qual é a sua postura? Qual é o seu comprometimento ao ouvir, ao ler e ao estudar essa palavra? Se de fato ela é a palavra de Deus, se de fato ela tem autoridade absoluta, se de fato ela é uma inspiração de Deus e ela é toda suficiente para cumprir o propósito de Deus. É diante disso que nós afirmamos que muitos cristãos hoje estão biblicamente mal equipados para comunicar a credibilidade das Escrituras e as doutrinas básicas da Escritura. A Bíblia tem deixado de ser a autoridade, a palavra de Deus, no meio evangélico. O que se dizer no mundo?
É só nós atentarmos para os cultos, para as igrejas atuais, e perceba no culto, e perceba nas igrejas o que é a centralidade do culto. Observe o governo, o pastorear da igreja, a liderança da igreja, se ela é centrada na Escritura e se ela é conduzida pela Escritura. Então nós entendemos que pela razão de muitos cristãos serem mal informados, não terem conhecimento profundo, são tudo superficiais, tanto no quesito da Escritura em si, como nas próprias doutrinas básicas da Escritura. Se nós tivéssemos oportunidade aqui para perguntar assim, defina para mim Jesus Cristo, trate de alguns pontos doutrinários com respeito a Jesus Cristo. Talvez levantaria uma pessoa muito cristã e diria assim: Jesus é tudo para mim, Jesus é a minha vida, Jesus é tudo para mim. Parece uma resposta bem piedosa e parece uma resposta muito cristã, mas não tem nada a ver com a Escritura. Você precisa saber quem Ele é, quem é esse Jesus, o que foi que Ele fez, por que Ele teve que vir ao mundo, por que Ele morreu, por que Ele teve que ser crucificado, por que Ele teve que ser castigado, por que Ele teve que se fazer homem. Você sabe as doutrinas básicas sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade de Jesus, a razão pela qual Ele precisa ser 100% Deus e 100% homem. Você consegue explicar a Trindade para as pessoas? Você consegue, argumentar com qualquer outro evangélico que a salvação ela é unicamente e justamente, somente pela fé em Jesus Cristo? E se você pedir um cristão assim, explique para mim a justificação pela fé somente em Cristo. Explique. Ontem nós falávamos lá na Missão Resgate, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Explique esse Deus amou de tal maneira, e você vai encontrar no meio evangélico dizendo que Deus amou todo mundo, e que Deus salvará todo homem, e que Deus amou todo ser humano, e que Deus de fato salvará todo ser humano. Não é isso que o texto diz. E por causa disso, nós podemos afirmar, pela negligência de estudos bíblicos dentro das igrejas evangélicas, por causa de estudos superficiais, raso, sem fundamento, estudos que de fato vêm simplesmente ser motivacional, estudos que trazem simplesmente promessas das quais a Escritura não faz: prosperidade, cura, libertação, sexta-feira da libertação, quarta da cura, sexta do sal grosso e outras coisas mais. É difícil engolir uma igreja presbiteriana que tem uma sexta-feira da libertação. Isso é a maior evidência de que ele não entende a Escritura e o que é que esse culto, que esse pastor, que essa liderança fornece à igreja. Então nós podemos dizer, devemos ter um alto padrão nas Escrituras, biblicamente doutrinadas, alfabetizadas. Você precisa saber a razão da glória de Deus, da soberania absoluta de Deus. Você precisa ser um formador de opinião bíblico. Vê se você é alguém que influencia alguém biblicamente. Você dá conselhos bíblicos, você exorta biblicamente, você corrige biblicamente, você tem uma ética bíblica, você tem um caráter bíblico. Tudo que você faz é fundamentado na própria Escritura. Pense nessas coisas. Os líderes cristãos devem crescer no conhecimento doutrinário para que possam equipar outros. Abra sua Bíblia em Tito, primeiro capítulo. Tito, primeiro capítulo. Vamos ler o versículo 9 até 11. Veja a exortação que o apóstolo Paulo faz com base nesse texto. Tito, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem, porque existem muitos insubordinados, fauladores, frívolos e enganadores,
especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Mas você faz isso, é apegado à doutrina, é apegado à palavra, é conhecendo as Escrituras. Qual que é a importância de se crer nas Escrituras? Se a Escritura foi escrita por homens como você e a mim. A pergunta é: nós vivemos abaixo da média no conhecimento bíblico? Nós vivemos a mediocridade no conhecimento das Escrituras? Ou o reverendo Jorge está enganado? Então vamos para o segundo slide. A Bíblia pode ser a razão pela qual cremos em Jesus? Pense nessa pergunta. A Bíblia pode ser a razão pela qual você crê em Jesus? Ela pode ser. Joga mais isso aí, entendeu? Olha bem, a Bíblia não deve ser a razão pela qual nós acreditamos em Jesus. Alguém afirma isso? Eu estou fazendo a pergunta: a Bíblia pode ser a razão pela qual cremos em Jesus? A Bíblia é a razão pela qual você crê em Jesus? Porque há alguém que diz: a Bíblia não deve ser a razão pela qual você crê em Jesus Cristo. Por quê? É possível acreditar em Jesus em uma base diferente das Escrituras, diferente da Bíblia? É possível acreditar em Jesus Cristo em uma base diferente das Escrituras da Bíblia? Sim, é possível. Há milhões de pessoas que acreditam em Jesus, que não sabem nada de Escritura, que não conhecem Bíblia. A outra pergunta é preferível crer em Jesus em uma base diferente das Escrituras? Vale a pena crer em Jesus em uma base fora das Escrituras? É saudável, é seguro, é estável crer em Jesus fora de uma base nas Escrituras? Pergunte isso a você. Se você tem uma resposta, se você consegue argumentar, é possível crer em Jesus fora da própria Escritura? É possível crer em Jesus e não acreditar na inspiração da Escritura? Você lê a Escritura, você conhece Jesus Cristo, entende sobre Jesus, e você diz assim: eu creio em Jesus, mas não creio na inspiração, na suficiência da Escritura. A pergunta é: vale a pena, é preferível crer em Jesus em uma base fora das Escrituras, fora da própria Bíblia? Por quê, irmãos? O fato de ser possível acreditar em Jesus Cristo fora de uma base da Escritura não quer dizer que isso é seguro, que isso é estável, que isso é de confiança, de que isso é de estabilidade, que isso é saudável. E é aí que você vai ter que entender a partir de amanhã por que esse pastor reverendo Paulo Fontes tratará de inspiração e da canonicidade. Por que o reverendo Alex tratará da autoridade, da inerrância das Escrituras? Porque não vale a pena você acreditar em Jesus por ensinamentos ou por qualquer outra, filosofia, sociologia ou qualquer outra coisa, até mesmo por meio de religiões. Você só precisa crer em Jesus fundamentado nas Escrituras, base escriturística. E é isso que você precisa pensar. O outro slide diz assim: olha, não é perigoso ou problemático acreditar em Jesus com base na Bíblia? Você sabia que
que tem evangélicos que afirmam isso? É muito perigoso, é muito problemático crer em Jesus com base nas Escrituras. Mas é interessante que o próprio Jesus, em João 5,46, ele diz assim: se vocês acreditassem em Moisés, nos escritos de Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés fala de mim. Você vai para a parábola do homem rico e Lázaro, ele diz assim: vocês têm Moisés e os profetas, eles precisam ouvir as Escrituras, eles precisam se fundamentar na própria Escritura. E eu diria para você, Jesus e os apóstolos não nos advertiram contra confiar nas Escrituras do Antigo Testamento como base para a fé, para a crença. Mas a terceira pergunta é: se a Bíblia não é a nossa base de fé, então o que é a nossa base de fé? O que você pode olhar? Se nós não olhamos para as Escrituras como base, como uma razão para se crer em Jesus, para conhecer Jesus, para saber quem é Jesus, para fundamentar a nossa fé, então, para onde nós olharemos? Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua salvação? Você diz que crê em Jesus, mas fundamentado em quê? Em qual verdade? Em qual fundamento? Qual é a base da sua vida eterna? É por isso que Jesus é pregado aí como curandeiro. É por isso que Jesus é pregado para ir por muitas igrejas evangélicas como aquele que liberta, como aquele que cura todas as enfermidades, como aquele que livra o crente de todas as enfermidades. É por isso que se prega aí um Jesus que não deixa o cristão sofrer. Se a Bíblia não é, vejam bem, não precisamos de uma Bíblia inspirada para saber que Jesus nos ama. Quantas vezes você já disse para alguém que Jesus o ama? Ele nem sequer precisa de uma Bíblia inspirada. Quantas vezes você já chegou para alguém e disse assim: Jesus te ama, você sabia? Então nós afirmamos: olha, não precisamos de uma Bíblia inspirada para saber que Jesus nos ama. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de testemunho dos homens bíblicos. Não é a Bíblia inspirada, não é você é muito tradicional, não é? Você acha que a Escritura é a verdade absoluta, você acha que a Escritura é toda suficiente, você acha que a Escritura tem toda a autoridade, como a própria Igreja Católica nega a autoridade das Escrituras. Você sabe muito bem que o Papa tem a última palavra, a Igreja tem a última palavra, acima das Escrituras. Então o que nós precisamos? Nós precisamos do testemunho dos homens bíblicos. Agora veja o problema desse raciocínio: é que essas palavras, essas histórias, esses fatos contados pelo testemunho desses homens estão registrados aonde? Se eu perguntar para você: olha, todos os fatos que João viu, todos os fatos que Lucas investigou, todo o testemunho que Paulo deu, estão registrados aonde? É certo que você vai me dizer, nas Escrituras. Mas é possível que alguém levante assim: pastor, mas o fato deles colocarem isso lá nas Escrituras não quer dizer verdadeiramente que as Escrituras sejam inspiradas. Não quer dizer que de fato elas sejam a autoridade de Deus, a palavra de Deus. Na verdade, nós usamos esses testemunhos que estão nas Escrituras como registros históricos confiáveis. Testemunhos históricos, verdades históricas confiáveis que nós acreditamos. Por exemplo, não aconteceu dilúvio. Aquilo é uma história da qual nós confiamos e acreditamos que Deus queria ensinar algo sobre o homem.
O homem não pecou, Adão não pecou da forma que pecou. Aquilo ali é uma história, é um testemunho que nós confiamos e nós acreditamos. Mas não é palavra inspirada. Então, os fatos que João viu, lembra da primeira carta de João? O que ouvimos, o que vimos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, eles estão dizendo, não, isso é só fato histórico, uma verdade histórica que nós acreditamos, mas não é palavra inspirada, não é palavra autoritária, não é uma palavra autoritativa, não é uma verdade absoluta, e nós simplesmente recorremos a isso como meramente documentos, testemunhos confiáveis, fontes históricas confiáveis. Qual que é o problema então? Veja bem, se a sua visão da verdade é Jesus me ama e eu sei isso, por causa desses documentos, dessas fontes históricas, desses testemunhos desses homens, por isso é que eu sei que Jesus me ama. Então a pergunta para nós é o seguinte: mudar de inspiração para mera confiabilidade histórica, isso nos ajuda? Negar a inspiração das Escrituras, negar a autoridade das Escrituras, negar a suficiência das Escrituras para confiar em fontes históricas de testemunho de homens que se encontram registrados na própria Escritura, isso nos ajuda? Se abandona, despreza a inspiração, a autoridade, a suficiência e acredita nas fontes históricas de testemunho de homens que estão registrados na própria Escritura. Isso nos ajuda ou isso nos assusta? Isso causa arrepio, isso causa inquietação. Vejam bem, a nossa confiança, ela é mais estável, ela é mais segura quando nós mudamos da inspiração para fontes históricas de testemunho. A sua segurança de salvação, a sua segurança de vida eterna é fundamentada meramente em testemunhos de homens, que são fontes históricas confiáveis, mas você nega a inspiração da Escritura. Preste atenção nisso. Todo historiador é imperfeito. Se você olha para todos esses testemunhos meramente como fontes históricas de testemunho, todo historiador é imperfeito. Então eu preciso olhar para a Escritura como algo inspirado, como algo inerrante, infalível, e eu preciso acreditar que ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade absoluta de Deus, ela é a verdade absoluta. E aí a gente precisa fazer o seguinte: se nós fôssemos editar a Bíblia, nós editaríamos a Bíblia com qual padrão, fundamentado em qual padrão? Qual é o padrão que você usa para dizer se a Escritura é de fato inspirada, se ela é autoridade, se ela é suficiente, ou se ela era meramente fontes históricas de testemunho de homens? Provavelmente a sua cabeça está aí, e eu te pergunto assim: está vendo como que nós estamos abaixo da média? Porque nós deveríamos conhecer todas essas coisas, nós deveríamos saber sobre todas essas coisas, e a razão pela qual nós estabelecemos esse tema para o Congresso é para desafiá-lo, para incomodá-lo, para impactá-lo, é para desafiar você a pensar e a rever o seu conceito sobre a Escritura, se de fato você é um conhecedor das Escrituras. Outra pergunta: havia uma Bíblia no cristianismo primitivo? Mais um slide. Os cristãos construíram a fé cristã com base na Bíblia. Qual Bíblia? Qual foi a Bíblia usada pelos cristãos primitivos, pelos crentes da igreja primitiva?
havia um cano formado. Né? Eles construíram uma fé fundamentada na Bíblia. Por quê? Porque eles tinham o Velho Testamento como base, como fundamento. O Velho Testamento era a escritura para eles, era a autoridade, era a inspiração de Deus, era a verdade absoluta de Deus. Qual foi a base que eles usaram? Os apóstolos da igreja primitiva citaram o Antigo Testamento como base para suas crenças. Cada apóstolo pensava no Velho Testamento para fundamentar a sua fé, a sua verdade. A gente pode pensar assim, olha, Atos 2:42. Os crentes primitivos perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? Fundamentada onde? Qual é o argumento? Qual é o fundamento do primeiro sermão de Pedro? O que os nossos pais contaram, o que eles narraram com respeito ao verbo da vida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o exaltou e ressuscitou e colocou à sua destra. Olha a defesa de Estevão, está fundamentado onde? Defendendo a justificação pela fé, mostrando a razão da sua fé, e ele morre convicto na sua fé. Estevão não está fundamentado em fontes históricas, mas em verdades absolutas, em promessas que foram cumpridas, que foram realizadas em Cristo. E ele agora se dispõe a morrer por uma verdade absoluta, por uma verdade inspirada. Ele é capaz de dar o seu próprio sangue, a sua própria vida, por causa dessa escritura, por causa dessa verdade. Havia ou não escritura no Novo Testamento? As cartas de Paulo eram lidas na igreja para que fossem obedecidas, para que fossem copiadas, espalhadas. Isso era fundamento de escritura, embora não houvesse um cano, a formação, a definição do cano. E vocês vão entender isso amanhã com o pastor Paulo. Ele vai tratar a respeito dessa formação do cano, dessa inspiração, e vocês entenderão do que eu estou falando. Outra coisa, Paulo é citado pelo próprio Pedro, dizer assim: há coisas difíceis de entender naquilo que Paulo escreve, mas ele fala nos registros de Paulo como verdade inspirada, uma autoridade do próprio Deus dada a Paulo para registrar. Vocês estão percebendo que sim, há sim no Novo Testamento escritura, há sim no Novo Testamento uma Bíblia, embora não compilada, embora ainda não formada, mas havia autoridade inspirada, autoritativa, suficiente para registrar todo o propósito de Deus para a salvação do homem. O outro slide diz assim: a igreja primitiva era muito textualmente centrada e biblicamente orientada. Tente entender o Novo Testamento, os apóstolos. Olha as cartas de Paulo. Dê uma estudada em Romanos. Paulo começa o primeiro capítulo de Romanos falando que Jesus está ali como prova, como evidência da autoridade das Escrituras, como cumprimento da palavra de Deus. Você pega Mateus, o primeiro capítulo, lá, olha, livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Começa com o Velho Testamento. E eu não vou gastar tempo aqui com 2 Timóteo 3, 15, 16, porque eu vou trabalhar isso na sexta-feira. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra de Deus. Escritura no Novo Testamento. Então, irmãos, nós precisamos voltar a essa pergunta: é possível crer em Jesus em uma base fora das Escrituras? Sim. Agora, é preferível, é saudável, é confiável crer em Jesus
fora da base das Escrituras? Porque você pode nada mais nada menos do que ser meramente um religioso. E mais, não é meramente citar textos das Escrituras para provar a sua fé, porque o católico faz isso. Se você perguntar para ele se ele crê em Jesus, e se você perguntar para ele qual texto da Escritura, ele cita o texto da Escritura, mas a Bíblia não é a única regra de fé e prática dele, não é a autoridade absoluta de Deus, não é a inspiração máxima de Deus. E aí eu vou para a última pergunta, que diz assim: não importa se a Bíblia é verdadeira? Será que tem alguma importância da Escritura ser verdadeira? E agora eu quero perguntar isso diretamente a você, para você, do seu coração. Para você, importa isso tudo que nós vamos tratar aqui? Olha, quando eu digo para você que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, quando eu digo para você que a Bíblia é a autoridade absoluta de Deus para a sua vida, quando eu digo a você que a Bíblia é suficiente para todo o propósito de Deus para a sua vida, que ela é inerrante, que ela é infalível, importa, essa verdade importa para você? Tem alguma importância para você essa verdade? E aí eu quero desafiá-lo a você mesmo dar a sua resposta. Você vai dizer para mim assim: pastor, importa. Importa muito se a Bíblia é verdadeira, se ela é inspirada, se ela é autoritativa. Importa muito se ela é suficiente. E aí você faz uma declaração de fé fantástica, né? Você, como um bom reformado, você vai dizer assim: a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Mas é agora que eu quero desafiar a sua resposta. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Qual foi o último dia que você reservou minutos para estudar a Escritura? E aí você prova para mim se de fato a Bíblia importa ela ser verdadeira, absoluta, inspirada a autoridade de Deus. Porque eu não consigo acreditar em alguém que diz que a Bíblia importa que ela seja verdadeira, inspirada, autoritativa, suficiente, inerrante, e ele não lê, e ele não estuda essa Escritura. Eu não consigo entender. Há uma contradição, há um paradoxo muito grande nisso. Nós temos que pensar: quem precisa se preocupar com um livro empoeirado? Quem precisa ler a Bíblia? Alguns piedosos vão dizer assim: nós devemos nos concentrar, pastor, apenas na pessoa de Jesus. O que mais importa para nós é a pessoa de Jesus, não é nem tanto a Bíblia. Porque na verdade a Bíblia não salva ninguém, quem salva é Jesus. A Bíblia não perdoa pecados, quem perdoa pecados é Jesus. A Bíblia não foi levada à cruz, quem foi levado à cruz é Jesus. Então não nos importa muito se ela é verdade, se ela é inspirada, se ela é autoritativa, se ela é suficiente, se ela é absoluta. Vejam como que nós podemos caminhar num caminho assombroso, tortuoso. Mas se a Bíblia não é verdadeira, o cristianismo é uma farsa. Vocês já pensaram nisso? Se a Bíblia não é inspirada, se ela não é a verdade absoluta de Deus,
Então, o nosso cristianismo é uma farsa. Por quê? E aí pode passar nos slides para mim. Porque o próprio Jesus declarou que acreditava na Bíblia e acreditava que ela era verdade. E ela é verdadeira. Agora pense nisso. Se Jesus é Deus, e a Bíblia está cheia das próprias palavras de Deus, e assim, se a Bíblia não é verdadeira, Jesus também não é verdadeiro. Nós não podemos desprezar um lado para exaltar o outro, porque o papel da Escritura é exaltar a pessoa de Cristo. O papel da Escritura é revelar Cristo em toda a sua obra redentora. A razão pela qual você conhece Cristo, nós começamos com esse texto: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O autor de Hebreus escreve isso no seu primeiro capítulo lá de Hebreus. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de visões, nós não precisamos de sonhos, porque embora Deus tenha falado de muitas maneiras aos pais, a Ele agora nos fala através do seu Filho, e esse Filho é a expressão máxima de Deus. E em João 5 ele está dizendo que essa Escritura é a revelação máxima dele, são as Escrituras que testificam de Cristo, que falam de Cristo, que falam toda a verdade de Cristo, e é por isso que você vai entender a inerrância dela, a suficiência dela, enquanto você estiver estudando ela aqui durante esse congresso. Assim, se a Bíblia não é verdadeira, Jesus não é verdadeiro. Observe isso. Se uma pessoa não precisa acreditar na verdade da Bíblia para ser salva, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da verdade da Bíblia. Por outro lado, mas a Bíblia tem que ser verdadeira para que ela seja salva. Se ela diz assim: eu não preciso da Escritura para ser salvo, eu só preciso de Jesus Cristo. Mas, em contrapartida, a Bíblia precisa ser verdadeira, inspirada, autêntica, autoritária, suficiente, porque é ela que fala desse Cristo, é ela que revela esse Cristo, é ela que traz a obra redentora, é ela que nos ensina toda a suficiência de Deus para a salvação do homem. Então ela não pode ser descartada, ela não pode ser rejeitada, ela não pode ter a menor parte no culto, ela não pode ser uma coisa, um acessório do culto, Cantamos, oramos, cantamos, e 5 minutos de pregação, 20 minutos para a exposição de um sermão. Não pode ser. Nós estamos do lado contrário. É certo que Jesus é extremamente essencial, Ele é a pessoa central, mas é a Escritura que revela Ele como central, é a Escritura que o coloca no centro, é a Escritura que o exalta, é a Escritura que revela o amor do Pai, é a Escritura que revela a justificação pela fé, é a Escritura que revela o seu sofrimento na cruz, é a Escritura que nos ensina sobre a ira, sobre a justiça e sobre a santidade de Deus. E nós não podemos conhecer Cristo e compreender Cristo fora das Escrituras. Mas a grande questão é essa, irmãos. A Bíblia é de fato a sua única regra de fé e prática? Então por que você não lê? Então por que você não estuda? Como que você sabe? Como que você toma conhecimento da coisa que é a inspiração direta de Deus? Deus falando com você. Ela é toda a autoridade, ela é toda suficiente. Mas você coloca uma parte, ela está empoeirada, ela só é aberta em domingo. Deixa eu ver. Foi dito que a Bíblia não é essencial. Talvez você tenha ouvido isso na própria igreja evangélica. O que é mais importante na igreja evangélica, nesse, o que eu poderia dizer? Fugiu a palavra. Mas as igrejas que colocam o evangelicalismo, que colocam o Espírito Santo no centro, o que tem autoridade nas igrejas evangélicas é
O Espírito Santo. Mas é interessante que o Espírito Santo só tem autoridade para as coisas sobrenaturais. O Espírito Santo só tem autoridade para falar em línguas. O Espírito Santo só tem autoridade para expulsar demônios. O Espírito Santo só tem autoridade, para fazer sinais e prodígios de curas e libertações. Mas ele não cumpre o papel essencial e primário dele, que se encontra no Evangelho de João 14, ou no Evangelho de João 16, 14. Quando fala assim: e o Espírito Santo vos ensinará, vos guiará a toda a verdade. E ele falará não dele mesmo, das coisas que nós temos falado para ele. O Pai e o Filho dizendo: o Espírito Santo te ensinará essa verdade autoritária de Deus, essa palavra inspirada de Deus. O papel do Espírito Santo é nos instruir nas Escrituras, não é ficar fazendo sinais e prodígios. Os apóstolos precisavam disso, porque eles não tinham cano formado, e eles precisavam então dos sinais e prodígios acompanhando. Hoje nós temos a Escritura como verdade absoluta, como autoritativa, como suficiente, e nós simplesmente exaltamos a pessoa do Espírito Santo como se ele fosse a pessoa primordial, e o Espírito Santo não é a pessoa primordial na igreja. A pessoa primordial na igreja é Jesus Cristo. O papel do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo. Não pense você que eu estou diminuindo o Espírito Santo com isso, não. Sabe por quê? O Espírito Santo é exaltado por Deus e pelo Pai e pelo Filho, quando ele cumpre o papel dele de exaltar o Filho, de anunciar o Filho, de nos ensinar todas as verdades que revelam o Filho. Então, uma igreja bem reformada, bem bíblica, ela precisa de fato entender a Escritura, saber sobre a Bíblia, por que existe uma inspiração, por que existe uma suficiência, por que existe uma necessidade, por que ela de fato é inerrante, por que ela é a verdade absoluta de Deus. Foi dito aqui a você que a Bíblia não é essencial, mas agora, se parece a você que a Bíblia é uma questão de sobrevivência para você, você muda a sua visão e abraça essa Bíblia como inspirada. Você vai sair daqui com sede, querendo voltar amanhã, porque eu preciso entender o que Paulo Fontes vai falar. Eu preciso entender o que o reverendo Alex falará. Eu preciso entender essa inspiração, essa canonicidade, essa inerrância, essa autoridade, essa suficiência e essa clareza da Escritura. Esse é um desafio. Você precisa voltar amanhã, quinta-feira, sexta-feira e sábado, porque você precisa ser impactado com as Santas Escrituras. Você muda a visão e abraça essa Escritura como inspirada, como autoritativa? Ou você está pensando assim: será que eu não vou cair numa armadilha? Será que não é uma armadilha crer nas Escrituras como autoridade, como inspirada, como suficiente? Se nós pudéssemos, irmãos, tratar de pontos doutrinários aqui, a partes, nós faríamos um teste para vocês, a gente poder identificar, de fazer algumas perguntas. Eu perguntarei a vocês se isso é justificação ou se isso é santificação, né? Se a gente perguntar assim: acontece uma única vez e para todo sempre, isso é santificação ou justificação? Justificação. Ela é única e exclusiva. Santificação é um processo, e nós temos que ir aprendendo isso, mas é na Escritura. Então o desafio, que eu quero te provocar sede, a ira, ou te impactar, ou deixar você com raiva, né? Você voltar e você querer, eu quero dizer para você: nós temos um conhecimento bíblico abaixo da média. Nós precisamos estabelecer um padrão das Escrituras de alto nível. Nós precisamos saber definir. Sabe esse livro que foi apresentado para vocês? É um bom desafio agora. Não deixe de comprar ele, não. Volta para casa hoje, compra ele e volta para casa dele a noite toda. Os vocábulos de Deus. Do Pai. Lá tem redenção, justificação, santificação, diário, santidade, expiação, redenção. E você vai ver que nós estamos bem abaixo da média. Esse foi o primeiro livro que eu estudei
quando o Senhor me chamou para ser um presbítero, dado pelo reverendo Jorge. Eu comi esse livro umas 5 vezes seguidas, comendo porque eu não dava conta de entender. Pense nisso. Que Deus de fato te incomode, que o Espírito Santo que tem o papel primordial de te ensinar a Escritura, que Ele te provoque nessa noite, que Ele te cause sede, e que amanhã você esteja aqui, sexta-feira você esteja aqui, e que no sábado você esteja aqui, e que Deus possa saciar a sua alma com uma palavra dele. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nós ainda continuamos a clamar o Senhor. Isso é apenas o início, Pai, que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Nós continuamos clamando ao Senhor, nos dê humildade suficiente para nos curvar diante da tua palavra. Nos dê um espírito quebrantado, Deus, para que seja provocado em nós sede e fome pela tua palavra. E que amanhã o Senhor possa usar o reverendo Paulo Fonte com toda a autoridade, com toda a ousadia para aplicar a tua palavra ao nosso coração. Da mesma forma, me usa na sexta e no sábado, usa o reverendo Alex, Pai. Continua usando o reverendo Dário, a liturgia, a nossa comissão, para que o teu nome seja engrandecido e toda a glória seja tão somente do Senhor. Que essa igreja possa entender que esse congresso é unicamente para a tua glória, para a edificação e crescimento do teu povo. Abençoa cada irmão, cada pessoa que entrou aqui, e nos leve para casa, Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Nós oramos agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a palavra novamente aqui para ele. Deus ele estabelece o sinal aí. E nós teremos a oportunidade de ir à biblioteca lá e adquirir os livros. Ok? Sobre a livraria, nós temos alguns títulos que vieram poucas unidades, 2 ou 3 apenas. E se porventura alguém quiser algum desses títulos que porventura já não estejam mais ali, é só procurar o nosso irmão Fernando lá, dar seu nome, e a gente pede esse livro para vocês. A editora manda para a gente com uma certa rapidez e a gente consegue esses livros, sim. Com relação à chegada para amanhã, às 19h30, nós começaremos o nosso evento e eu peço aos irmãos que, assim que entrarem, procurem ali o credenciamento e dê seu nome, como você está presente, para eles colocarem presença para você. Por que isso? Porque no sábado nós teremos um sorteio de um título bem especial. Só que esse título especial vai ser para aqueles que vieram os 4 dias do evento. Então é importante que vocês coloquem ali a sua presença para que vocês participem aí desse sorteio. Teremos outros sorteios de alguns títulos no decorrer do congresso amanhã e depois também. Né? Eu só queria, para finalizar, que nós teremos também amanhã, sexta e sábado, um momento de perguntas depois das palestras. Né? Hoje era impossível isso acontecer porque a palestra foi só perguntas, né? Então não teria como. Tanto é que nós vamos ficar aqui mais 3 dias para responder
os questionamentos que aqui foram levantados. E o pastor arrumou um problema para ele, para o pastor Paulo e para o pastor Alex, de ter que explicar tudo aqui, esses questionamentos que ele levantou. Mas que o Senhor os abençoe, os use para a honra e glória do nome dele, que a gente pode sair daqui com mais clareza nas nossas convicções. Que Deus nos abençoe. Como nós falamos no início, o evento está programado, nós pensamos num ambiente alegre, num ambiente de comunhão. Então tem aqui fora preparado ali um cafezinho, um chá, não sei o que eles prepararam, mas um ambiente que nós podemos ficar ali mais alguns minutos conversando. Aproveitem a livraria e que Deus nos abençoe e nos traga amanhã. Boa noite a todos.